Olá, você é engenheiro, agrônomo, geocientista, seja muito bem-vindo ao podcast da ACEAL, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região. E no episódio de hoje nós trazemos a engenharia de Minas como tema de discussão e para falar um pouquinho dessa engenharia, nós convidamos o engenheiro de Minas, Everton. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado, Manuel. O Everton é engenheiro de Minas, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em Tecnologia e Meio Ambiente pela Universidade de São Paulo. O Everton tem mais de 30 anos de experiência na área de engenharia de Minas e hoje vai falar um pouquinho sobre a sua história, a sua carreira e também sobre as curiosidades desse tema tão importante que é a engenharia de Minas. Everton, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar contigo. E para começar o nosso podcast, queria saber quem é o Everton, fala um pouquinho da tua história aí. Manuel, antes eu queria agradecer o convite e, inclusive, agradecer a associação e parabenizar pela iniciativa, tá? Acho muito importante aí expor a associação, porque dá oportunidade para a gente poder apresentar o grupo e, inclusive, as profissões. Bom, como você mesmo disse, né, eu me formei em 96 na UFMG e desde então passei pela iniciativa privada e hoje eu trabalho, eu tenho minha própria empresa e faço o meu trabalho aqui na região de Lavras, onde eu estabeleci há mais ou menos 14 anos atrás. Legal. E me fala um pouquinho, Everton, o que te motivou a fazer a engenharia de Minas? Quando você estava na saída ali do colegial para ir para a universidade, já foi de imediato? Você já tinha um interesse em fazer esse curso? Você já viu algumas possibilidades? O que te motivou a fazer o curso de engenharia de Minas? Eu acho que, inclusive, até eu cheguei a pensar nisso, sabe? Imaginei que você ia fazer essa pergunta. E eu lembro que, por isso que eu acho que o podcast é interessante, porque ele atinge não só o público da CEL, mas o público também que está procurando, né, saber o que vai fazer no futuro. Eu me interessei pela engenharia de Minas quando eu li um artigo da Petrobras, numa determinada revista científica, eu já estava lá no meu segundo grau, e esse artigo tratava exatamente da profissão do engenheiro de Minas dentro da Petrobras. E eu achei muito interessante, porque apesar da Petrobras ela contratar bastante geólogos, mas ela tinha uma operação no Paraná, de um xisto betuminoso, onde eles extraíam petróleo do xisto. Então envolvia atividade de mineração a céu aberto, não só perfuração, em alto mar. Então eu achei interessante e resolvi fazer a engenharia de Minas. Hoje eu posso considerar que eu sou plenamente satisfeito. Se pudesse, faria de novo. Gosto muito da minha profissão e ela me traz muito prazer. Inclusive, após esses 30 anos que você está dizendo, eu acho que cada dia que passa, a gente sente mais prazer em relação, principalmente, aos resultados. Que coisa boa. Até aproveitando uma deixa aí que você me deu, você falou que na época você viu um artigo falando, né, da profissão e das questões Isso. da engenharia de Minas na Petrobras, né? E você citou a geologia, Isso. né? E é uma grande dúvida, né, das pessoas, né? Qual a diferença do engenheiro de Minas para o geólogo na sua atuação? O que basicamente diferencia as duas profissões? Aham. Na verdade, esse ponto, essa questão, essa pergunta, essa dúvida, né? Ela sempre foi muito bem, como é que foi? Levantada, né? As pessoas sempre levantaram essa dúvida, porque o limiar do geólogo para o engenheiro de Minas, na verdade, os dois trabalham juntos. O geólogo trabalha com o engenheiro de Minas na mineração. Tem um professor nosso na UFMG que ele dizia o seguinte, ele exemplificava da seguinte forma: o geólogo é o cara que viu o elefante branco e ele quer saber por que o elefante branco está ali. Uhum. O engenheiro de Minas viu o elefante branco e ele quer saber como que ele vai fazer para tirar o elefante dali. Legal. Então exemplificando de forma bem superficial, houve algumas mudanças, tá, atualmente, inclusive nesse mês
foi até uma discussão que nós tivemos na Associação de Engenheiros de Minas, que participou dessa discussão. eh, Houve uma nivelação do geólogo para o engenheiro geólogo. O engenheiro geólogo ele foi essa profissão, na verdade, essa especialização, na verdade seria um outro tipo de geologia, com o envolvimento de cadeiras de engenharia. Ela foi criada especificamente na Escola de Minas, na UFOP, mas atualmente, vamos dizer assim, que o engenheiro de Minas, até então, né, como eu te disse, a legislação está mudando bastante, o engenheiro de Minas ele trata especificamente da lavra, dos bens minerais, enquanto que o geólogo, cabe a ele fazer a parte não significa que o engenheiro de Minas não faça, mas também a parte de pesquisa mineral, de modelamento geológico e o sequenciamento de lavra, aí ficaria a parte do engenheiro de Minas. Resumidamente é isso. Legal. Então são profissões que se complementam, Se né, complementam, nessa atuação da área de minerais, né, digamos assim, né? exatamente. A engenharia de Minas é uma das engenharias, né, que está assim no nosso dia a dia, desde da nossa roupa, né, até utensílios que a gente usa, né? Então, assim, apesar de talvez não ser uma das engenharias mais conhecidas, Não, né, mas é uma das engenharias que estão mais no nosso dia a dia, né? Então, o cimento vem da engenharia de Minas, né? O ferro, né? O microfone que a gente está falando aqui, né? A roupa, o relógio, o joia. Então, a engenharia de Minas tem esse contexto, né, no nosso dia a dia, né? exatamente. Na verdade, a engenharia de Minas, apesar de ser pouco conhecida, e eu concordo com você, que às vezes as pessoas me perguntam: você é formado em quê? Eu sou engenheiro de Minas. E você vê que a pessoa ficou em dúvida. Parece que ela está querendo saber se você é engenheiro, formou em Minas Gerais, né? Uhum. Então, mas o histórico da engenharia de Minas no Brasil é uma coisa muito interessante. Por quê? Ah, existia uma faculdade no Rio de Janeiro, chamava Politécnica do Rio de Janeiro, onde se formavam somente engenheiros civis. Uhum. E em 1874, foi criado um curso, na verdade, uma prorrogação do curso de engenharia civil. Você lembra daquelas cadeiras eletivas, aquelas que Lembro, você lembro. fazia Aham. Que não para. eram obrigatórios, Não era né? obrigatório. Aham. Essas cadeiras, existia uma cadeira de engenharia de Minas e metalurgia. Então, aquele estudante que formava, que ele estava próximo de formar, ele poderia fazer a opção de estudar um pouco mais a engenharia de Minas e metalurgia, porém não era um curso específico. Ele estava dentro, esse adendo aí estava dentro da engenharia civil, Uhum. na Politécnica do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, não se formava especificamente engenheiros de Engenharia de Minas. Minas. A engenharia de Minas, na verdade, ela foi criada em 1875, através de decreto de Dom Pedro II, quando foi criada a Escola de Minas na UFOP. Que aí foi em Ouro Preto, né? Exatamente, em 12 de outubro de 1876 foi criada a Escola de Minas em Ouro Preto. Iniciou-se com a Escola de Minas, posteriormente transformada em UFOP. Uhum. Então, por isso que lá existe, né, a festa do 12. Uhum. Todo ano tem É 12 de outubro é um feriado aí, engraçado. e a cultura é a festa do 12, Aham. que foi fundada em 12 de outubro de 1875. Então, a engenharia de Minas, depois da engenharia civil, seria e metalurgia, porque se Uhum. formava engenheiro de Minas metalúrgico, e não somente engenheiro de Minas, a segunda profissão mais antiga do Brasil. Apesar de não estar muito disseminada aí no conhecimento da maioria, porém é a segunda engenharia do Brasil, uma das mais antigas, né? É importante porque assim, hoje a gente tem um vasto leque de engenharias, né? De Tem, 1950 para cá surgiram muitas outras engenharias, né? Mas essas engenharias primárias, né, como agronomia, civil e a de Minas, né, elas são, digamos assim, as engenharias rudimentares, né?
Porque, né, beneficiamento mineral tem há muito tempo, né? né? Então, assim, Então, assim, o o conhecimento dos conhecimento dos minerais, né, minerais, né? tanto Tanto dos dos minerais de minerais uso de uso primário, como primário, como também também joalheria, joalheria, enfim, né, enfim, como né? se Como se elaborava elaborava antigamente, como antigamente, o ouro, como o por ouro, por exemplo, exemplo, né? né? Isso daí Isso já daí tem já há tem há muito tempo muito tempo atrás, né? atrás, né? Engenheiro, consultor, coordenador, diretor e professor. Então, digamos que é uma carreira multidisciplinar, né? Então, a engenharia tem essas facetas, né, de você poder atuar em diversos cenários. Exato. Fala um pouquinho para a gente aí, né, a sua história, assim, é uma história que tem a sua carreira profissional, né, tem várias vertentes, né, você trabalhou em uma grande empresa no início da sua carreira, né, que é a Votorantim Metais, né, Uhum. como que foi essa saída da universidade e essa ida para Votorantim, se teve, se foi intencional ou se foi uma oportunidade que apareceu, como que foi isso? Manuel, eu vejo o seguinte, hoje, por exemplo, na época que eu formei, em 1996, o Brasil, ele não vamos dizer, era um outro país, né? A situação econômica era diferente e havia um pouco mais de dificuldade em relação à obtenção de emprego na época, para o recém-formado. Mas eu tive sorte, porque eu consegui um emprego, primeiro emprego, na verdade, foi na Cal Itaú. Uhum. Depois ela foi vendida para Em Itaú de Minas? em São José da Lapa, Tá. ao lado de Belo Horizonte, perto de Sete Lagoas. Aham, No caminho para Sete Lagoas. aham. Pertencia na verdade, ao o Grupo Itaú. A Cal Uhum. Cimento Itaú pertence ao Grupo Votorantim, Tá. tá? Inclusive hoje ainda. Só Uhum. que a unidade de Cal ela foi vendida. Bom, resumindo, no momento que, em 1996, a gente não tinha, acredito, pelo que eu acompanho, né, comparando com a atualidade, a gente não tinha tanta opção como tem hoje. Claro, o Brasil desenvolveu, o Brasil cresceu, aumentou o número de minas, né, a quantidade de mina comparada com a quantidade de mina de 1996, vamos dizer que existem 3, 4 vezes mais. Uhum. Inclusive, existe uma falta, né, de profissional no mercado. Eu digo assim de forma generalizada, não só na área de Minas, mas o que a gente escuta aí, toda hora você vê uma notícia, uma reportagem que a gente busca informar que existe uma falta de profissionais, de engenheiros no mercado brasileiro. Já está começando a criar-se um déficit aí para um problema, inclusive, para as empresas. Bom, mas quando eu formei, eu tive sorte, porque 3 meses depois eu entrei na Votorantim Cimentos, Uhum. no interior de São Paulo. Na E época como trainee, como... eu entrei como engenheiro júnior, Aham. tá, acima do trainee. E lá eu trabalhei na área de projetos Projetos da da Votorantim Votorantim Cimentos, Cimentos, que que está está estabelecida, estabelecida, foi que foi o primeiro primeiro forno de forno de cimento, cimento, na na verdade, no verdade, no Brasil. Brasil. Legal, Legal, Foi em foi em Votorantim. Votorantim, Votorantim é um Votorantim é um município, município, daí veio daí o veio nome o do nome do grupo. grupo. E o meu O meu background, background, de fato, é é Votorantim, Votorantim, Votorantim. Votorantim. Lá eu Lá eu aprendi aprendi bastante, eu bastante, tenho eu tenho muita muito. gratidão pelo Grupo Votorantim, porque quando você entra numa empresa grande, os desafios são grandes. Uhum. E aí você aprende muito com isso. E você tá com aquela vontade, né? Você saiu da Saiu da universidade ali, universidade ali, né? né? Vivenciando um cenário, Cenário, né, de né? uma grande empresa. É uma Uma grande grande empresa. empresa. Então, Então, eu aproveitei aproveitei nessa nessa experiência que eu experiência que eu tive. tive. Em Em seguida, eu seguida, eu cheguei até a cheguei até a trabalhar. trabalhar. Depois, Depois, eu eu passei passei eu tive eu uma tive uma experiência com o experiência com o Estado, em Estado, Minas em Minas Gerais. Gerais, Eu fui consultor no Estado, no Departamento de Mineração da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Como você chegou a comentar, né, eu tive uma experiência fora do Brasil, porém só para aperfeiçoar na língua, no Uhum. inglês. E quando eu retornei para o Brasil, eu voltei a trabalhar na Votorantim, só que dessa vez na Votorantim Metais. Uhum. A Votorantim Metais em Vazante é uma mina de zinco, uma mina subterrânea de zinco. E lá eu trabalhei como abaixo do gerente, né? Tinha uma, um cargo lá que era coordenador, que hoje seria mais ou menos, se não me engano, consultor. O Uhum. coordenador, na verdade, assim como na Camargo, né, existia esse cargo de coordenador, depois passou para consultor. Uhum. E depois disso eu tive lá, eu fiquei na Votorantim um certo tempo, tive essa experiência e resolvi criar minha própria empresa. Eu tinha, na verdade,
uma vontade de trabalhar com operação de mina. Uhum. Então, eu criei em 2004, ou seja, antes, inclusive, eu criei uma empresa de mineração, cheguei a operar algumas minas, somente de extração mineral de areia Uhum. e quartzito ornamental. Eu tive uma mina na região ali de São Tomé das Letras, chegamos a trabalhar lá, eu fiz a operação de extração mineral de quartzito, e cheguei a ter 4 portos de areia. Mas assim, a gente acaba que, como eu falo, a engenharia, como você disse, é dinâmica, e eu acabei optando pela área de projetos que tem mais a ver comigo. Uhum. Eu vendi as empresas e hoje eu tenho uma empresa de engenharia, presto serviço na área de engenharia. Hoje, cativo comigo são 11 empresas, Uhum. eu sou responsável técnico e faço a gestão tanto mineral quanto ambiental dessas empresas. E basicamente é isso. A questão de ser professor, né, que você citou aí. Eu passei por 2 experiências de professor da área técnica, na Unipac e na Unetec, mas foi muito bom. Somou bastante para mim também. Eu gosto de ter essa oportunidade de poder ensinar. Eu acho legal isso. Compartilhar conhecimento, né? Exato. E falta isso, né? Porque para a gente que tem essa experiência, né, da prática, eu falo especificamente para o ramo de mineração, é muito importante. Um professor que já tem uma prática é muito importante. Sim, Né? traz a vivência do dia a dia, né? Exato. Então, mas é Mas isso. é Hoje isso. eu estou Hoje eu estou estabelecido em estabelecido em Lavras. Lavras. As minhas As minhas empresas empresas estão na estão na região região sul de sul de Minas e Minas Zona e da Zona da Mata. Mata. São São empresas que empresas que eu já eu já trabalho trabalho há há mais mais de de 10 10 anos. anos. E E é isso. é isso. É É interessante interessante porque porque quando quando ia ia acontecendo na acontecer sua na sua carreira também, carreira de também, você de você passar. passar por diferentes posições da profissão, né? Porque você começa a enxergar as coisas de vários ângulos, né? E uma das habilidades do engenheiro é resolver problemas e mitigar danos, né? Então, quando você tem essa oportunidade de Oportunidade ver de as ver coisas as de coisas de vários vários ângulos, né? ângulos, Então, né? Então, você você trabalhou numa trabalhou numa empresa, empresa, né? Numa grande empresa ali, né? Que tinha um processo mais gerencial, imagino eu ali, o trabalho seu era mais gerencial, né? Uhum. Na Votorantim. Na FEAM, né? Que era ali, você era consultor de mineração dentro do departamento de mineração da FEAM, Isso, né? Então, isso. o seu trabalho ali ali era era né, dentro desse, Sim, sim. dessa Eu era negócio. consultor engenheiro de Minas. Na verdade, eu fazia o trabalho que hoje um analista. Não existe um analista mineral dentro do Uhum, Estado, né? Mas uhum, seria um analista mineral. uhum, Né? A gente presta. Na verdade, a FEAM, o Estado, ele sempre trabalhou com essa modalidade de uhum. contratação de terceiros. Você avaliava projetos, então. A gente fazia o licenciamento, avaliação do licenciamento Uhum, ambiental em equipe. Só que eu atuava somente na área mineral, uhum, principalmente naquela região, como antigamente a FEAM, né? Ela era centralizada em Belo Horizonte, hoje já existem as Suprans, né? Porém, a gente ficava em Belo Horizonte e de lá existiam, né, as equipes dentro do departamento lá de mineração, equipes multidisciplinares, e a gente trabalhava com essa equipe com o fim, de fato, de fazer análise dos projetos ambientais minerais para a concessão da Tá, licença. então você participou de diversas diversas deliberações deliberações de Diversas diversas deliberações. deliberações. Nessa Essa minerações, oportunidade, né? aliás, é outro outro detalhe, né, que eu detalhe acho que eu que acho que dentro dentro desse desse raciocínio raciocínio seu, que a seu, gente que a gente tem tem esse esse caminhar, caminhar, né, né, e e agregando agregando conhecimento, conhecimento, trabalhar com trabalhar com esse esse lado foi foi muito muito bom, bom, Uhum. porque porque eu conheci conheci bastante bastante empresas, empresas, conheci conheci inclusive inclusive profundamente a profundamente a Vale, a Vale, Samar, Samar, e e principalmente a principalmente Vale naquela naquela região, região, Uhum. né? né? Então, Então, assim, assim, agreguei agreguei muito muito conhecimento conhecimento. com essa passagem minha pelo Estado. E, em seguida, nessa ordem cronológica, eu trabalhei novamente na Votorantim em Uhum. Metais. E me fala um pouquinho mais, que me chamou a atenção, essa experiência como minerador, né? Você foi um minerador, né? Quando você abriu as empresas para extração, né? Você foi uma empresa de mineração, É. né? Então,
Então, o que te levou a isso, né? Que realmente você saiu ali mais da parte de gestão e técnica para também a parte, né, de empreender, né? Então, é uma faceta diferente do que você já vinha trabalhando, né? O que te motivou a isso? Na verdade, por exemplo, a área de engenharia, como você disse, ela é muito eclética, Uhum, né? Você tem a engenharia de Minas, ela te capacita a você dar aula, te capacita a você trabalhar na empresa privada, te capacita a ser consultor e prestar serviço, e também te capacita a ser operador, uhum, ser um minerador e um extrator de bens minerais. Claro que nesse caso, evidentemente, que você precisa de um aporte inicial de recurso, uhum, né? Então, isso, no caso, já seleciona uma grande parte. Não que eu tinha recurso naquela época, eu iniciei com os meus próprios recursos. uhum, Porém, destacou em mim um detalhe que acabou sendo resultado dessas operações, que foi o seguinte: eu acabei percebendo que era um bom negócio você criar a empresa, montar a empresa e vender, Ah, tá. entendeu? Então eu tive quatro portas só, já vendi quatro. Você especulou na operação, né? Teve uma vez até uma amiga minha, da Votorantim, Metais, ela até comentou comigo. Na época o Eike Batista estava no auge, Uhum, e o Eike Batista tinha isso, né? uhum. Ele levantava, ele É. até deu entrevista Aham, dizendo isso, né? Várias vezes ele falou. Ele gostava de levantar a empresa e vender. uhum. Claro que numa proporção Um pouco menor, né? 1, 1/1 milhão, Aham. 1/1 milhão, porém, eu acabei fazendo isso. Eu vi essa oportunidade, porque o mercado, de fato, quando você está na área, você, como a gente conversou pouco aqui, eu Uhum. percebi que você já viu vários nichos, Sim. oportunidades dentro de empresa, que Uhum. na época, quando eu trabalhei, eu via isso Uhum. também. Na parte mineral foi o mesmo exemplo, né? Eu percebi que havia esses nichos, essas oportunidades de fazer registro de requerimento de área, depois fazer a parte ambiental que eu faço, fazer a parte mineral que eu faço. Às vezes precisava de contratar algum profissional na parte florestal, porém, levantava a empresa, deixava pronta, iniciava o trabalho, por exemplo. Legal. Isso é interessante, porque hoje uma das maiores barreiras de entrada dos pontos de vista, principalmente ambiental, né, são as regularizações, né? Então, quando você passa um produto já regularizado, né, Exato. isso tende a brilhar os olhos de quem quer empreender em um ramo, né, e ele não tem essas facilidades que a gente, como engenheiro, tem, né? Então, esse é um ponto interessante. Na tua fala aí, né, e na tua história, você teve e o teu currículo mostra muito isso, que você continua se atualizando, né, como concursos de formações, né, e você teve a experiência lá fora do Brasil também para se aperfeiçoar no inglês, né, e isso, sim, é um ponto importante, né, né, você tem 30 anos de carreira e de profissão, mas continua se atualizando. E aí, fala pra gente aí quais são algumas habilidades que são importantíssimas para um engenheiro de Minas, inclusive para aqueles que estão agora na graduação, né? O que é que eles precisam ter além de um diploma, né, de CREA, para trabalhar na área de engenharia de Minas? Eu acredito, Manuel, que a engenharia de Minas, como o próprio nome diz, a pessoa que forma na engenharia de Minas não vai trabalhar na mineração, né? Pode ser que ele venha atuar em outro ramo, não sei, no ramo letivo, ou então ah, fazer um concurso público, etc. Só que a pessoa que hoje forma, apesar de que as faculdades estão bem atualizadas em relação a softwares, porque hoje tudo que a gente vai trabalhar no ramo de mineração hoje, você tem uma série de softwares, uma série de ah, ferramentas de fato para fazer a gestão mineral e ambiental dentro da mineração, e eu acho que é aí que está o diferencial. Hoje, o graduando,
A pessoa que vai formar em engenharia de minas, ela tem que ter esse diferencial. Ela precisa, pontualmente, acredito que tem que gostar de mineração, porque para trabalhar em mineração não é qualquer um que tem essa, vamos dizer, Predisposição, né? aptidão, né? Uhum. É uma mina subterrânea, a gente estava conversando agora, né? A mina subterrânea é um ambiente muito insalubre, né? Você tem a questão do calor, você tem a questão do medo, né? Da própria condição mesmo de você passar ali 8 horas numa mina subterrânea é complicado. A mina a céu aberto também, assim como toda atividade, ela predispõe, principalmente para aqueles mais desavisados, né? Questões de segurança do trabalho, a pessoa precisa ter bastante atenção. E eu acho que é por isso, especificamente, que existe uma baixa procura, quando Uhum. você compara, por exemplo, com outras engenharias. Então, basicamente é isso, a pessoa tem que gostar da mineração, ela já tem que ter esse, como é que eu digo, o que aconteceu comigo, né? Brilhou aquela luz, eu li aquele artigo, eu falei, poxa, que legal, quero fazer isso. E procurei me informar antes, e gosto da empresa, da atividade, gosto da minha formação, e o diferencial que eu digo é o diferencial de você sair da faculdade já com uma preparação, um conhecimento maior em termos de softwares. Esses softwares, eles estão aí, vários no mercado, e eles são softwares pagos, né? Vamos dizer assim, para engenharia de minas, vamos pensar aqui um software muito comum, muito utilizado em modelamento geológico e sequenciamento de lava. O Datamine, o Vulko, MineSight, tem vários aí. Seria, basicamente, hoje, o que é? É o AutoCAD para o engenheiro civil. Uhum. O engenheiro civil que sai da universidade sem AutoCAD, ele Tá de mãos atadas. precisa andar de muleta. Então, eu acho que hoje a preparação é você se atualizar em relação a esses softwares. A pessoa tem que sair, porque assim, na universidade, sim, tem cadeiras lá específicas para aprendizagem, para o aluno aprender esses softwares. Porém, ele sai com conhecimento básico, né? Um conhecimento superficial. Então, eu vejo que uma das coisas, um dos diferenciais, e a gente vê isso muito, principalmente com relação à procura, né, as ofertas de emprego, sempre lá as empresas colocando como um ponto Uhum. diferencial, Exigência, né? Uma exigência, né? O conhecimento de um software de planejamento. Eu acho que basicamente são essas duas coisas. Perfeito. E me fala uma coisa, para as pessoas que estão, né, tendo um contato maior agora com a engenharia de Minas, né, do ponto de vista que eles estão assimilando esse conteúdo agora. O que a engenharia de Minas mudou na humanidade desde a sua criação e qual a sua importância, né, no nosso convívio social? Uhum. Eu, em termos de mudança, eu não vou nem esticar muito, né? Porque quando a gente fala em engenharia de Minas, você vê o próprio estado. Vamos pensar no nosso estado. Uhum. Estado de Que já Minas é Gerais. sugestivo, né? Minas Gerais. Minas Gerais a gente ainda está em Marte. Além de estar em Minas Gerais, a gente está em Marte. Então é isso, né? A sociedade hoje, ela depende, inclusive o que está hoje, vamos pensar aqui, qual que é a discussão, qual que é o assunto que está em foco atualmente. Você bate lá, você pega lá os news lá do Google, você vê lá várias coisas relacionadas a um determinado bem mineral. O que você imagina? O que está no auge? O que está se discutindo agora, atualmente, em relação a um determinado bem mineral que vai, claro, né, contribuir para a mudança energética no mundo? Você pensa imediatamente em lítio, não é isso? Uhum. Então, o lítio, só existe uma forma de você obtê-lo, através da mineração. Então, a mineração, ela é, para mim, na minha opinião, ela é a base de tudo.
Apesar de, né, a gente ter passado aí no Brasil por a última década com problemas, com questão aí de acidentes, no caso da Vale, Brumadinho e a Samarco em Mariana, mas a mineração, como a gente costuma dizer, a mineração é essencial. Então, o que você perguntou, o que isso contribuiu para a mudança da sociedade em si? Eu não consigo entender, a não ser que em um determinado país invista em tecnologia. Hoje nós sabemos que o Brasil é um exportador de commodities, porém, isso faz um diferencial muito grande, porque o Brasil, 8 milhões e poucos quilômetros quadrados, né? O Brasil é um país rico em bens minerais e a gente percebe, quando você não só percebe, existe um fato, né? Quando você lê locais, cidades, municípios, a gente acabou de discutir isso, onde você tem atividade minerária controlada, porque hoje a atividade minerária ela é muito controlada. Para você obter um licenciamento final aí, pode levar anos. Brasil, eu acho que as leis brasileiras de ambientais são muito rigorosas. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Claro. Mas se a empresa chega num ponto de operar, os desdobramentos após a operação são extremamente positivos. Por quê? É o caso que a gente pode citar Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. É o maior PIB per capita do Brasil. Então, por aí você vê que a mineração, outro exemplo seria Itabira, minério de ferro, né? A mina mais antiga da Vale. E aí a gente vê que ela, de fato, a mineração, ela transforma a sociedade. Um local que você não tem a mineração, porém você tem outras atividades industriais. Eu também poderia citar que por exemplo, não existe lá uma atividade minerária, mas, porém, aquelas atividades industriais vão depender da mineração. Sim. A base da matéria-prima depende da mineração. Então, a mineração é, como dizia lá o slogan da engenharia, da UFMG, a mineração ela é indispensável. Então, esse é o ponto de vista. Apesar dela não ser muito difundida no meio da sociedade, às vezes a gente vê aí, por exemplo, uma atividade minerária que está se iniciando e as pessoas começam a criticar, fazer várias críticas. Não quero, não quero, não quero. Mas por quê? Porque eu acho que, de fato, falta um pouco mais da própria situação atual do Brasil em relação a determinados acidentes que ocorreu, e também um pouco mais de conhecimento. Falta um pouco mais, no caso, aí, um pouco mais de os órgãos, de fato, né, a Agência Nacional de Mineração, o próprio governo federal, incentive mais a exploração, né? A propaganda, incentivo não, conhecimento em relação à mineração. Assim como é regulado. A mineração tem a questão do impacto visual, né, negativo, né? E isso às vezes causa uma sensação de impacto ambiental significativo, né? Mas eu já né, discutindo em alguns cenários as questões ambientais da mineração, né, eu já escutei, né, inclusive pessoas do órgão ambiental, e falou assim, a mineração tem um impacto visual maior, mas é só 1 hectare, né? É pontual. É pontual. Você pega uma área de pastagem, às vezes lá 200 hectares para fazer uma criação extensiva, né? Então, eu acho que hoje, como você ia falando aí, o apelo, né, da importância do agronegócio, né, que é essencial para o nosso país, né, existia um trabalho, né, de fortalecer essa imagem que também deve existir da mineração. Exatamente. A gente são 2 ramos da indústria, né, que um, inclusive, depende do outro. Vamos dizer, não é aquele negócio, né? Eu não posso tirar ferro se eu não comer. E eu não consigo comer se eu não tirar extrair e ferro. Então, é uma complementação aí, precisa de fato aí uma exploração maior aí do governo em termos de projetar os verdadeiros conceitos para mudar um pouco, né, essa percepção da sociedade.
Perfeito. Já caminhando para o final aqui, eu tenho algumas perguntas para a gente já direcionar para finalizarmos. Uhum. E a primeira é: qual é o legado que você busca deixar na profissão de engenheiro de Minas? Pergunta capciosa. É uma boa pergunta, na verdade, de fato, né? De fato. Eu acho que esse legado ele já vem acontecendo, né? Porque a minha profissão em si, na verdade, às vezes quando eu me auto-intitulo consultor, né? Na verdade, eu não sou um consultor. Na verdade, eu sou até comentei esses dias com um cliente meu. Ele tava um cliente meu e tinha uma outra pessoa, corretor de imóveis. Uhum. E aí o meu cliente me apresentou para esse corretor de imóveis e ele perguntou: o que você faz? Eu falei: não, eu sou engenheiro de Minas da empresa. Eu abro portas para a empresa. Quer dizer, eu abro oportunidades, eu abro portas para a empresa. Então, o legado é exatamente isso, é o desenvolvimento que eu estou deixando, que a partir do momento que, como exemplo pessoal, eu possuo atualmente 11 empresas que atuam diretamente como responsável técnico na gestão mineral e ambiental. Essas 11 empresas, algumas delas, se iniciaram através Do seu de um trabalho. pontapé inicial, que Uhum. foi o meu trabalho. Ou seja, Uhum. hoje elas estão em vigor, vigorosas, operando, gerando divisas, Uhum. pagando impostos, gerando empregos. Uhum. Então, o que acontece? Eu participei disso, participei disso. Então, esse é o legado. Legal. Se amanhã eu parar de trabalhar e eu vou olhar para trás, eu vou ver que, poxa, aquela empresa lá, várias empresas, na verdade, Uhum. eu iniciei aquele projeto. E eu tenho assim, eu poderia citar aqui, mas não vou dar nomes, Uhum. né? Existem alguns projetos que Uhum. de fato fui eu que iniciei Uhum. e estão em operação hoje, extraindo bens minerais, gerando riquezas para o país e o principal, diminuindo a pobreza. Isso é muito bom, né? É o orgulho que a gente tem de ver que a gente fez parte da construção daqui. Exatamente. Então, Então, a gente olhar assim, olhando de uma forma mais estratégica, quando você pergunta para mim, eu posso dizer, eu não sou um consultor, Uhum. né? Eu abro portas para quem me procura. Então, essa pessoa me procurou, eu estou abrindo portas para ele, abrindo Você é um oportunidades. viabilizador de sonhos. Perfeito. Oi, me fala uma coisa, e qual mensagem você deixaria para o Everton do primeiro ano de graduação? O Everton que entrou com aquele sonho lá por ter lido uma reportagem sobre o assunto e tinha uma grande expectativa do curso. 30 anos depois, o que é que você falaria para o Everton? Se eu voltasse no tempo, chegasse para ele e falasse, Exatamente. tá, eu diria o seguinte, cara, faça de novo. Evidentemente que você vai ter que corrigir alguns erros. Uhum. Eu vou dizer para ele quais são esses erros. Uhum. Porém, o caminho é esse aqui. Faça de novo. Tenha a mesma garra que você teve, o mesmo empenho que você sempre teve, a mesma dedicação, porque eu me considero uma pessoa extremamente dedicada ao meu trabalho, uma pessoa extremamente responsável com o resultado do meu trabalho. Tanto é que eu posso me vangloriar em relação a isso, a questão das empresas que eu presto serviço, elas próprias, né, elas têm essa percepção, esse ganho com isso. E é isso, dizer para ele, para o Everton de 1996, dizer para ele o seguinte, fala, faça de novo, fecha os olhos, siga em frente, faça de novo que, ó, valeu a pena. Coisa boa. Graças a Deus. E por último, qual mensagem que você deixa para os novos aspirantes à engenharia de Minas, para a turma aí que está, né, na graduação aí, né, já qual a mensagem que você deixa de futuro aí na sua fala aí, né? Você falou que é uma profissão que existem poucos profissionais, né, por conta dessas, digamos assim, barreiras de entrada, né, que tem que ter da pessoa, né? Qual mensagem que você deixa, né, já para encerrar a nossa Para encerrar, na verdade, eu não deixo uma mensagem para o engenheiro de Minas que está formando, para o estudante de engenharia de Minas que vai formar, eu deixo uma mensagem para os engenheiros em geral. Faça um bom curso, estude bastante, se empenhe, aprenda
Aproveite esse momento de aprender. E o detalhe, o principal, nunca perca a vontade de aprender. E no momento que você estiver no mercado de trabalho, dê o máximo de si. Ou seja, não importa o quanto você está ganhando. Faça como se fosse para você. Excelente, Everton. Queria agradecer muito a participação. Foi muito bem-vindo a sua participação. A gente aprendeu muito hoje sobre a Engenharia de Minas. No início do podcast, eu perguntei como era seu sobrenome, mas eu não me arrisquei a falar. Vou tentar agora. Então, hoje nós estivemos com o Everton Andrade Brusicessi. Acertei? O Everton é italiano, então tem esse nome emblemático. Manuel, eu queria te agradecer e estou à disposição para as oportunidades. Tá? Obrigado. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Cial. Eu sou o Manuel Dias, host do podcast, e hoje nós tivemos o prazer de escutar sobre a Engenharia de Minas e a história brilhante aí do Everton, que contribuiu muito com o nosso podcast. A gente espera que você tenha aproveitado esse conteúdo e que possa compartilhar aí com todas as pessoas que têm interesse nesse assunto da Engenharia de Minas. Um abraço, até mais.